nossa mente. Qual é o papel da nossa alimentação sobre a nossa mente? Sobre nossa espiritualidade. Será que tem alguma coisa que a alimentação faz e por isso é tão importante? E é isso que nós vamos conversar. Eu estou vendo que a Fernanda levantou a mão. Eu não sei como funciona a dinâmica aqui, mas fiquem à vontade, não é, Gerlin? Você pode conduzir isso, por gentileza? Ok. Olha só, bom dia. Geralmente a gente separa uns 10, 15 minutinhos no final para fazer perguntas e respostas, doutor. Talvez minha amiga Nanda levantou só, é que, mas é tranquilo, é mais para o final para perguntas e respostas. Ah, ok, Uma ok. pergunta e resposta você pode escrever no chat. Escreve no chat enquanto o doutor está falando, que no final ele vai, né, separar uns 10, 15 minutinhos para responder para a gente. Ela está falando aqui, foi engano mesmo, já é a segunda vez, né, Nanda? Normal. Olha, Tudo obrigada bem, pela não atenção. tem nenhum problema. Valeu. Mas olha, eu gosto muito de conversar interativamente. Se em algum momento vocês sentirem o desejo de participar, perguntando, trazendo algum aporte e até discordando, por favor. Esse momento eu acho que fica bem interessante, tá? Comida. Eu vejo que na Bíblia nós temos muitas informações sobre alimentação. Quando, quando algumas mulheres grávidas estavam, ou melhor, algumas mulheres grávidas receberam instruções especiais sobre a alimentação que deveriam ter durante aquele período. A mãe de João Batista, por exemplo, o anjo falou para ela que o João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, olha que coisa bem interessante. E houve ali uma prescrição especial sobre o tipo de alimentação que ela deveria ter e principalmente sobre aquilo que não deveria vir até a boca. A alimentação, como eu acabei de colocar aqui, ela é muito importante e chega a ser mais perigosa se nós não cuidarmos bem dela do que um cigarro. E nós sabemos, né, que cigarro mata. Mas olha, uma alimentação que não é saudável, ela mata muito mais prematuramente do que o próprio cigarro. E isso é para nós termos em conta. Mas não é de hoje que comida é tentação. Quando a gente vai aos primeiros capítulos do Gênesis, nós já encontramos o que essa figura, ou esse slide representa. Não é? Já encontramos nossos primeiros pais sendo tentados por comida, ok? E não foi a troco de nada que Salomão, em Provérbios 4:23, disse sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida ou as saídas da alma. Essa figura aqui representa bem de qual coração falava o sábio Salomão. Falava justamente do nosso cérebro, a nossa parte pensante. Então, era sobretudo aqui o nosso lobo frontal, ok? Se a gente olha o mundo ao redor, a gente vai verificar esses números que nos alarmam. Cerca de a quantidade de suicídios sendo a segunda causa de morte entre os menores de 30 anos, a quantidade de pessoas depressivas no mundo, esse dado aqui é antes da pandemia, eu não sei precisar quanto se encontra hoje, mas as pesquisas demonstram que a depressão depois da pandemia subiu ainda mais, né, os casos subiram ainda mais. Então, há realmente algo muito preocupante no nosso planeta.
em relação às enfermidades do bem-estar mental, da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional, que não é, as duas coisas não são exatamente a mesma coisa, ok? O que é saúde mental e o que é saúde emocional. Mas ambas são afetadas pela nossa alimentação. É lógico que não posso deixar de citar que todas essas questões da saúde, do bem-estar mental e emocional, elas não têm como única causa um determinado fator. Nós dizemos que essas enfermidades são multifatoriais. O que isso significa? Que há muitas causas relacionadas e quando elas se unem, há um sinergismo e aí o quadro é provocado, ok? Então, eu lembro, por exemplo, dos problemas sociais, dos problemas econômicos, da própria pandemia, lembro de problemas matrimoniais, de problemas laborais, e assim por diante, até o bullying sofrido pode, com certeza, contribuir para os quadros depressivos, mas, incrivelmente, se contribui, a nossa alimentação tem uma contribuição enorme, não é? A hiperglicemia pode levar a quadros de depressão. Uma pessoa com diabetes, olhem bem esse dado, um diabetes descontrolado, a pessoa que sofre esse diabetes está, que está fora de controle, essa pessoa tem uma disfunção cognitiva muito mais perceptível do que uma pessoa que não tenha hiperglicemia. Então, é muito importante pensarmos sobre alimentação. Só para corroborar essa informação, aqui lá nos Estados Unidos, há estados, esses que estão destacados em alaranjado, há estados onde o diabetes ele se dá em quase 10% da população. Isso aqui significa um número expressivo de pessoas padecendo diabetes. Incrivelmente, é nesses estados que há um grande número de pessoas que comete criminalidade. A violência é muito elevada aí. É bem verdade que esses daqui são estados com menor ingresso a gente chama renda per capita, é bem verdade isso, mas também são os estados com menor ingresso de alimento fresco. E a falta do alimento fresco leva as pessoas a comer em grande quantidade de fast food, é o famoso estilo americano de comer. E o que acontece com essas pessoas? Alto nível de violência aqui nesse lugar. Tá? Há um outro estudo que vem lá da Inglaterra. Esse estudo faz parte de uma pesquisa muito grande chamada Crianças dos anos 90, porque desde os anos 90, todas as crianças que nasceram a partir dali, elas são estudadas, não é? É um grande estudo e muitas coisas muitas conclusões têm sido alcançadas, mas aqui o trabalho fala que quando aquelas crianças comem comida lixo, elas têm problemas comportamentais. Então, agora a gente começa a ver, agora não, né? Nós estamos vendo desde o início de como a nossa alimentação pode impactar na maneira como nós nos comportamos, inclusive em nossa agressividade. E daqui a pouquinho a gente vai ver que até no próprio suicídio, a alimentação ela tem uma importância capital, ok? O que dizer, por exemplo, da inflamação ou microinflamação dessa glândula chamada hipotálamo. O hipotálamo ele é responsável
por produzir uma série de substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores ou hormônios, e que essas substâncias elas têm a função de nos ajudarem a expressar nossas emoções. E, incrivelmente, esse hipotálamo pode sofrer microinflamação. E quando sofre essas inflamações, as nossas emoções ficam comprometidas. Aqui vemos tanto o envelhecimento quanto a nutrição podem levar a esse quadro de inflamação, e o quadro de inflamação acomete o neurônio. E o que é o neurônio? O neurônio é a célula nervosa que rege todas as nossas emoções, assim como os nossos pensamentos. E, inclusive, as nossas ações, as ações motoras. Mas tudo sai do neurônio. Agora, um neurônio que está sofrendo inflamação é um neurônio que não funciona adequadamente, ok? Então, é importantíssimo nós pensarmos sobre isso. E aqui aparece que a síndrome metabólica, assim como o envelhecimento, são uma base comum para a microinflamação hipotalâmica. Nosso sentido É fácil demais. Oportunidade, perdão, você pode desativar novamente seu microfone? Eu precisei desativar de todos para manter o silêncio. Vou pedir a todo mundo para manter aí o microfone desligado. Você me escuta bem, verdade? Agora? Ok, perfeito. Então, nós sabemos que essa microinflamação, ela compromete as nossas emoções e o nosso raciocínio lógico, ok? Um experimento realizado com 2 grupos de ratos mostrou, por exemplo, que até nossa compulsão alimentar, ela pode ser explicada pelo tipo de alimento que nós ingerimos. Isso é muito importante, porque quanto mais daquele tipo de alimento nós comemos, mais nós nos tornamos compulsivos. Eu brinco sempre aqui com os pacientes na clínica que eu nunca vi ninguém viciado num pé de cenoura ou num pé de alface, não é numa fruta. Eu não vou conseguir dormir hoje se eu não comer uma folha de rúcula. Não existe isso. Mas a gente se vicia em muitos outros alimentos que eu nem preciso citar aqui. E nesse experimento, verificaram que ratos que comiam alimentos ricos em gordura, carboidratos simples e proteína, e praticamente nada de fibra, nada de antioxidante, esses ratinhos engordavam, e depois de algumas semanas, quando eles davam choque na comida, um ratinho que havia comido apenas alimento saudável, esse ratinho deixava a comida de lado. E, incrivelmente, os ratinhos que haviam ingerido comida muito estimulante, esses ratinhos permaneciam comendo a despeito do choque tomado. E aí, isso motivou os cientistas a continuarem estudando, e, depois de sacrificar ambos grupos de ratos, eles verificaram que esses ratinhos tinham uma disfunção do centro de recompensa, como se fosse a mesma disfunção provocada por uma adicção a drogas, a qualquer tipo de droga, seja a álcool, a cigarro e a outras drogas ilícitas, ok? Na verdade, tudo é ilícito, né? Que se, como politicamente, como o álcool é aceitável, como o cigarro é aceitável, eles aparecem como drogas lícitas.
mas eu diria que todas são igualmente ilícitas porque causam dano ao nosso corpo, todas são nocivas, não é? E aí, o que se verificou é que nesses ratinhos, o centro de receptores de dopamina, esses centros estavam destruídos pela alimentação. E basta a gente pensar que o nosso comportamento, ele é afetado por uma droga, é afetado pelo álcool, e pelo cigarro, muito mais pelo álcool, logicamente, questão comportamental, não é afetado. E o que dizer das outras drogas, das ditas ilícitas? Pois é, mas nós podemos ter comportamentos completamente adversos, advindos de nossa alimentação, simplesmente porque nós superestimulamos o centro de recompensa e aí nós depois ficamos com isso bem comprometido, ok? E só que não para por aí, vamos continuar um pouco mais e eu estou aqui à disposição, se alguém tiver qualquer pergunta, eu estou à disposição para contestarmos, certo? Olha lá, um outro experimento demonstrando que a parte relacionada, que é o hipocampo, relacionada com o nosso raciocínio, cognição, nos ratos, e lógico, isso pode extrapolar para nós, isso tem grande relação com essa alimentação, e aqui eu vou ler para vocês, não traduzir do jeito que está no artigo científico, eu coloquei aqui. No final de tudo, o cientista diz assim, nós concluímos que uma dieta rica em energia reduz a plasticidade sináptica. Vou explicar o que é isso. Os neurônios, aquelas células que eu comentei agora há pouco, elas fazem comunicação entre elas. E quanto mais comunicações há, melhor memória, melhor raciocínio, emoções mais sólidas, mais estáveis, tá certo? E melhor capacidade, lógico, de aprendizado. E aí os cientistas estão chegando a essa conclusão, que os neurônios, ou melhor, que os ratos que foram alimentados com grande quantidade de calorias, eles tiveram a redução dessas sinapses. E isso trouxe prejuízo para a função cognitiva. E, acreditem, há testes cognitivos para os ratinhos, viu? Os cientistas fazem testes onde se verificam esses padrões de aprendizado dos ratos. E isso possivelmente foi provocado por uma deficiência numa substância chamada de fator neurotrófico cerebral, aquilo que faz com que justamente os neurônios possam se relacionar mais uns com os outros. Agora, queridos, eu vejo que a hora avança rapidamente e eu quero começar a considerar algo com vocês. Como é nosso relacionamento com Deus? Do que depende o nosso relacionamento? Esse relacionamento, ele depende especificamente de nossa mente, de nossa parte racional, que é o nosso lobo frontal. E aí pergunto, como é que nós estamos cuidando desse lobo frontal? Para se cumprir aquilo, para responder ao apelo de Salomão sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração. Qual é esse coração? A gente já viu, é a mente, e mais precisamente, o centro da mente, o lobo frontal. Tão importante para que nós o cuidemos adequadamente. Uma outra questão, e eu volto já para isso, é a quantidade de ômega 3 que nós ingerimos ou deixamos de ingerir. O ômega 3,
ele tem um papel muito forte sobre depressão. E aqui, nesse trabalho, nós verificamos que o ômega 3, o que está aqui em azul, ele é anti-inflamatório, e o que está em vermelho é o ômega 6, que em maiores quantidades ele é inflamatório. E isso, eles precisam estar em harmonia, num determinado balanço, num equilíbrio, uma parte de ômega 6 para, no máximo, 3 partes de ômega 3. Só que na alimentação brasileira e na alimentação ocidental em geral, nós temos deficiência dessa substância, desse ácido graxo, ok? E isso nos leva à agressão, hostilidade, comprovado aqui em trabalho científico. Isso pode levar a suicídio, deficiência de ômega 3. Olha o que apresenta esse estudo entre militares americanos. Durante 2 anos, militares que cometeram suicídio foram sendo catalogados e se colhia uma amostra de sangue desses militares após o suicídio e se verificou que 62% deles tinham deficiência de ômega 3. Então, vejam como o simples fato de uma desnutrição pode isso se relacionar com a saúde mental. Porque quem comete suicídio está com a saúde mental comprometida. E a gente pensa, não é, puxa, esse problema é um problema espiritual? Sim, no final de tudo, tudo é espiritual, porque nós vivemos numa luta que não é contra carne nem sangue, diz a Bíblia. Então, nós estamos o tempo todo nessa batalha espiritual. E, incrivelmente, essa batalha, para ela ser travada de maneira adequada, é necessário que uma das estratégias que nós utilizemos seja a alimentação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por isso nós estamos... é por isso que a Bíblia, ou não a Bíblia necessariamente, mas o Espírito de Profecia, através da inspiração recebida por irmã Ellen White, trata tanto desse tema de alimentação. Em alguns trechos, Ellen White é tão dura, mas, logicamente, com a inspiração que veio do céu, a revelação que veio do céu, tão dura, que diz, olha, pessoas que comem determinado tipo de alimento não deveriam nem pregar. Por quê? Porque, para Deus, esse tema é muito caro, me falta a palavra, vou ficar com a palavra caro, não é? É muito importante, porque a alimentação ela tem a capacidade de comprometer nosso raciocínio e nossas emoções. Vamos ver? Acabei de colocar aqui na tela esse artigo científico publicado numa importante revista, que diz aqui, olha, comida para o pensamento, e revela como a nutrição impacta sobre a cognição e as emoções. Então, o tipo de alimento aqui vai impactar. E eu trago essa figura presente nesse artigo, que demonstra aqui o peixe salmão está representando o ômega 3. Eu, quando olho aqui para o lado, queridos, é porque eu tenho que olhar numa outra tela para falar para vocês, tá? Para saber onde eu estou apontando. Que é a tela que eu compartilho. Então, o salmão representa aqui o ômega 3. Enquanto que o mirtilo, o blueberry aqui, está representando os polifenóis. E a mesma coisa aqui embaixo, não é? Tem o salmão de novo, a mesma figura. Mas aí a gente tem outra figura que aparece aqui, e aparece um sanduíche daqueles de uma determinada loja aí que nós conhecemos, de fast food, junto com aquela batata frita, que não podemos negar que é uma delícia, ok?
Talvez aqui alguns que estão em jejum já estão enchendo a boca de água quando vem essa figurinha que não encheram a boca d'água quando viram o mirtilo, mas encheram a boca d'água quando viram essa outra foto. Pois é, mas aqui, nesse trabalho, isso está explicando que esse tipo de alimento leva, queridos, à inflamação do nosso hipotálamo e do nosso hipocampo. O hipotálamo está dentro do hipocampo, que é essa parte responsável por nossa cognição. E o hipotálamo ali representando aquela parte do nosso encéfalo que se responsabiliza por produção de neurotransmissores que nos levam à expressão de emoções. Então, há 3 coisas aqui que são muito, que nós precisamos considerar: pensamentos, emoções, os sentimentos e o raciocínio. 3 coisas interligadas, mas diferentes. No momento de raiva, por exemplo, a doutora Silmara, que é nossa psicóloga aqui na clínica, ela gosta de dizer assim: no momento de raiva, nós pensamos, mas nós não raciocinamos. Olha que interessante. Nós pensamos porque eu consigo aqui, falar asperamente com o outro no momento de raiva, exatamente o que eu estou sentindo, mas eu não estou raciocinando. Porque se eu raciocinasse, eu falaria de maneira polida, educada, me preocupando com o sentimento que eu vou gerar na outra pessoa. Então, prestemos bem atenção nisso. O nosso alimento impacta diretamente isso. E olha, venham comigo aqui. Depressão, ansiedade, humor negativo, e sem falar ainda dos problemas ou do prejuízo de memória. Todas essas coisas são fatores, ou melhor, foram provocados por fatores inflamatórios. E vocês veem letrinhas aqui onde está passando o mouse, não é? TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, interleucinas 1 e 6, que são substâncias altamente inflamatórias. Todas elas são geradas também pelo tipo de alimento que nós ingerimos. Queridos, comida não é uma coisa simples. E é por isso que irmão White segue dizendo que o inimigo não diz, mas ele tem o desejo de nos controlar a mente. Olha, vamos vendo. Eu não estou lendo o texto, eu não estou lendo textualmente, estou comentando o texto. O inimigo quer nos controlar a mente de qualquer maneira. E sua mais forte arma ele tem no nosso apetite. E este, ela diz, ele tenta estimular de todas as maneiras. Arma do inimigo, comida, meu irmão. Comida, minha irmã. Arma para fazer com que nossa mente seja tirada ou levada ao controle dele, tirada do controle de Deus. Queridos, isso é muito importante. Quando vi esse trabalho aqui, isso me abriu ainda mais os olhos com respeito à importância de nossa alimentação. Então, queridos, quando alguém pregar sobre reforma de saúde, e dentro da reforma de saúde, comentar que um dos itens é a alimentação saudável, não vire a cara, não torça o nariz. Aceite como vindo do Senhor. Porque Deus tem um plano especial para a nossa alimentação nesses últimos dias da história do nosso mundo. Cristo está voltando. Nós temos plena consciência. Os acontecimentos mostram. Cristo está voltando, mas não é simplesmente Cristo está voltando. É como eu me encontro para esse encontro com Cristo. E, queridos, aqui não é farisaísmo, eu deixo vocês livres para pensarem, logicamente, e chegarem a conclusões, mas eu afirmo que pensar em comida não é farisaísmo,
que isso não é perfeccionismo. Isso é algo importantíssimo para a nossa espiritualidade, para a nossa salvação. Aí você vai dizer assim, mas Benício, você está dizendo que a minha comida vai influenciar na minha salvação? E olha, se depois de tudo que eu estou comentando aqui, eu não tiver consciência de que minha alimentação mexe com o meu cérebro, e que meu cérebro é que me leva a pensar, a raciocinar, a sentir, a expressar emoções, a expressar a minha fé, eu posso afirmar com todas as letras, cientificamente, que comida pode sim mexer com minha salvação, pode interferir com ela. É por isso que nós precisamos dar atenção ao tipo de alimento que nós vamos colocar em nossa boca na nossa próxima refeição. Vamos um pouco mais aqui. Eu estou olhando aqui a hora para não passar. Olha se a comida não é importante. Declínio cognitivo, como enfermidade do Alzheimer, ou mal de Alzheimer. Se demonstra aqui como o ômega 3, e aí vai nessa deficiência do ômega 3, vai diminuindo a capacidade cognitiva e através da expectativa de vida. Outra aqui, vamos ver atrofia cerebral, demência. Queridos, o que significa isso? Significa que esse cérebro daqui uns dias, ou melhor, ele vai aqui, um cérebro normal, vai evoluindo até chegar nisso aqui. A partir daqui já temos problemas de memória, problemas de raciocínio, problemas de emoções, até que vocês conhecem uma pessoa que antigamente a gente usava uma palavra para representar essa doença, a gente dizia assim, fulano está caducando. Lembram disso? Pois é, na verdade, fulano está deixando de ser quem ele é. Muito disso está atrelado ao tipo de alimento que foi ingerido durante toda a vida. O cérebro vai involucionando, vai se degenerando. E aí, querido, eu pergunto para vocês, queridos, um cérebro que chegou aqui, quando a pessoa já não sabe mais quem é, nem ela e nem as pessoas ao redor. Pergunto, essa pessoa conhece nesse momento a salvação? Essa pessoa conhece nesse momento a perdição? Não. Pelo menos os estudos mostram para a gente que a pessoa vai perdendo a noção de tudo. E se Deus se comunica conosco através de nossa mente, será que aqui nós não perdemos essa batalha? Por favor, não me interprete mal, que eu estou dizendo aqui que quem tem o mal de Alzheimer ou qualquer outra demência senil está com a salvação comprometida. Não, longe disso, logicamente. Mas eu quero dizer que eu posso interferir nesse processo através do meu estilo de vida. E a alimentação tem um papel importantíssimo nisso, certo? E aí a gente continua mais um pouco e vai verificar que até mesmo a forma como a gente prepara o alimento pode ter essa influência. Um alimento rico em gordura, que eu frito, que eu elevo muito a temperatura, assando, gratinando, tostando, fazendo com que mude a cor do alimento drasticamente, um alimento com pouca umidade. Olha o que acontece, nós geramos produtos ditos avançados de glicação, de uma reação química que acontece em outro momento, eu poderia esclarecer um pouco mais profundamente isso. Mas para pensarmos rapidamente, pegue um pão que você assou normalmente. O pão tem bastante água, não tem problema assar, tem que assar realmente. Agora, corte uma fatia e transforme numa torrada ou numa tostada, tá? Vamos tostando
esse alimento. E o que que a gente vai percebendo? Ele vai mudando de cor, a tal ponto que ele fica aquele marrom bem escuro. E quando chega nessa cor, significa que nós produzimos inúmeras moléculas ditas EID, moléculas de glicação avançada. E quando essas moléculas vão ao cérebro, nós temos aqui, olha os problemas, deposição de proteína beta-amiloide, é isso que provoca o mal de Alzheimer, tá certo? Impacto na sinalização hipotalâmica. O que que significa isso? O hipotálamo não é aquela glândula responsável por nossas emoções, por nos ajudar a expressar emoções através de neurotransmissores? Pois é, fica comprometido. Regulação do apetite, aqui alteração nas vias de recompensa e na neuroadaptação, a like addiction significa do centro, do mesmo centro onde nós temos adicções. O que está significando tudo isso? Que o modo de preparo dos meus alimentos, dos nossos alimentos, podem influenciar o nosso encéfalo completamente. Raciocínio, emoções, neuroadaptação, para se vamos ter um comportamento adictivo ou não, a maneira como nós preparamos nossa comida. E aí, eu vou lembrando aqui para vocês que a irmã White, ela escreve um trecho muito interessante, que diz assim, olha, perdão que está em espanhol, porque isso aqui eu preparei para um congresso de medicina e estilo de vida na Argentina, e aqui eu vou ler para vocês. Vocês conhecem essa citação em português? Irmã White diz assim, olha, cereais, frutas, as oleaginosas, que são as castanhas, os legumes, constituem um alimento escolhido para nós por nosso Criador. Preparados do modo mais simples e natural possível, são as comidas mais saudáveis e nutritivas, comunicam força, resistência e vigor intelectual, que não podem obter-se de um regime alimentício mais complexo e estimulante. E eu fiz questão de colocar todos esses grupos de alimentos aqui. Queridos, a comida... e aqui mostro olha, aquela citação de Ellen White. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem, ele exerce através do apetite. E ele procura estimular de todos os modos possíveis. A grande questão é sobre a quem nós vamos dar o controle de nossa mente. Com um tipo de alimento extremamente estimulante, extremamente pobre em fibras e antioxidantes, nós damos o controle ao diabo. Queridos, é assim de sério a coisa. Nossa mente passa ao controle do inimigo quando nós damos rédeas soltas ao nosso apetite. Enquanto quando vamos ao plano de Deus para este momento, que é isso que Ellen White escreveu e acabamos de ler, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor controle a minha mente, tá certo? A pobreza de nutrientes nos leva a deficiências de nossas emoções e raciocínio e pensamentos, como já falamos. E olha lá, um artigo científico demonstra justamente isso, que nós temos maior bem-estar e felicidade, alegria, quando nós consumimos frutas e outros vegetais. Olha que interessante. Consumir frutas e outros vegetais nos levam ao aumento de nosso bem-estar e de nossa felicidade. E esse estudo vai demonstrar que é uma sensação como quando a gente aumenta a quantidade de frutas e vegetais no dia a dia, é como se nós migrássemos do sentimento de
estar desempregado para estarmos empregados. É isso que diz aqui, né, nesse trabalho. Então, a partir de hoje, meus irmãos, se não temos o costume, coloquemos grande quantidade de antioxidantes. Nosso cérebro necessita disso, nossa espiritualidade necessita dessas coisas para manter um cérebro capaz de perceber qual é a voz de Deus e qual não é a voz dele, para saber a vontade de Deus. Certo? Eu já estou indo para o final. Não precisa decorar o nome dessas substâncias químicas, basta saber que quando nossa alimentação ela é variada, ela é colorida, nós damos todos esses ingredientes. E isso é capaz de alterar até mesmo, como demonstra esse artigo aqui, é capaz de alterar até mesmo nossa genética. Se a genética não foi tão bem estruturada, porque nossos pais fizeram escolhas erradas, aqui demonstra que nossos alimentos, os nutrientes, o pesquisador aqui até diz assim, os epinutrientes, podem estabilizar o nosso genoma. O genoma é nossa informação genética, que tem um determinado papel sobre o nosso DNA, sobre os nossos genes. Então, comida, ela realmente importa. Eu quero ir terminando, queridos, e vou terminar com 2 perguntas. Primeiro, lendo para vocês o apelo de Paulo para que nós tivéssemos, deixa eu ir aqui, que nós tivéssemos uma transformação de mente. Olha o que Paulo afirma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Como que é o nome do projeto mesmo, Gerlin? Diga para mim como é o nome do projeto. Renova. Parece que Paulo estava escrevendo para esse projeto, não é? Então, Amém. olha só. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renova a mente. Ok? Amém. E ele continua, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu grifei aqui a palavra transformai-vos, porque essa palavra, quando a gente vai ao grego, a gente vê que a palavra é a mesma raiz de metamorfose. E eu pergunto, quando a gente ouve falar metamorfose, no que a gente pensa? Alguém quer dizer aí no que pensa? Transformação, né? Transformação. E se a gente vai para o reino animal, que transformação a gente pensa? Que ser vivo que passa por metamorfose? Borboleta. Então, olha só, dá uma olhada aqui na estratégia de Deus de transformação. A gente pega uma lagarta, essa lagarta que causa medo, causa espanto, pode machucar. Determinadas lagartas são muito venenosas e uma pessoa desavisada que toca pode se machucar. Mas num dia que essa lagarta passa por uma metamorfose, ela deixa de ser lagarta e ela não é mais nada nem parecido com lagarta. Ela come diferente, antes ela só comia folha. Agora, essa lagarta não come mais folha. Ela, virada borboleta, ela passa a tomar o doce néctar das flores. Antes, aquela lagarta causava medo. Essa borboleta causa admiração. Aquela lagarta tinha sua contribuição, como tem na natureza, logicamente, mas a borboleta, agora que vai de uma flor a outra, ela faz um trabalho fantástico, junto com as abelhas e junto com alguns outros insetos polinizadores e os morcegos, um trabalho de polinização, que faz cruzamento de plantas umas com as outras, e com isso a perpetuidade das espécies. Olha que função que tem agora essa borboleta. E, por último,
uma lagarta se rasteja, enquanto uma borboleta, repitam comigo, isso mesmo, voa, ok? Queridos, quando a gente vai a Paulo, aqui falando aos Romanos, sobre o projeto Renova, ele está dizendo o seguinte: a transformação tem que ser tal pela renovação da mente que a gente literalmente passe do estado metafórico de borboleta ou melhor, o estado metafórico de lagarta a borboleta, queridos. Já pensaram? E é nesse momento que nós vamos provar qual é a boa, como diz aí o versículo, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha, a nossa mente é responsável por isso. Eu falei da pergunta que ia deixar para vocês, né? Eu falei 2 perguntas, mas é uma só, tá? Desculpa que eu coloquei a mais. Eu vou deixar uma pergunta. E diz que uma imagem fala mais do que muitas palavras, verdade? E essa é a pergunta que fica para vocês. Entenderam a pergunta, não é? Como é que eu vou alimentar meus pensamentos, meu raciocínio e minhas emoções? Oxalá que o Senhor nos ajude a fazer as melhores escolhas. Que Deus nos abençoe. Uau, nossa, que palavra. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Doutor Benício, como Deus ele vai conduzindo, né? Gente, tem um doutor, ele é médico, tem toda a formação, e vem falar sobre a importância do que nós vamos alimentar nosso corpo, mas sabendo que esse alimento não vai apenas alimentar nosso corpo, mas também a nossa mente, né, doutor? Exatamente. Como o nosso alimento influencia a nossa mente, isso é muito poderoso. E que eu louvo a Deus, doutor Benício, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade, tendo acesso a essa informação científica, porque você veio mostrar estudos internacionais da ciência, comprovando que nós, na verdade, sempre já tínhamos, né? Já sabíamos, então, mostrar, né? Exatamente. Provando que nós já sabíamos. Então, assim, nós louvamos a Deus por essa grande oportunidade de ter acesso a essa informação. Eu sei que concluir com esse texto, com essa transformação, porque essa é a proposta, nós temos renovados para sermos transformados e entender a voz e a vontade de Deus. Que palavra tremenda. Muito obrigada, doutor Benício. Imagina. Eu estou aqui, eu vou ler algumas mensagens no chat. Nesse momento. Deixa eu ver aqui. Aqui diz assim, a Ioana fala assim, eu estou maravilhada pela importante mensagem e para mim foi uma resposta de oração para a minha vida espiritual. Olha só, doutor. Amém. Deus seja louvado. A Néa falou, cada dia tremendo renovação para nós. A Ioana falou, doutor Benício, o Senhor, Deus te abençoe, né? A Raquel disse, Deus é bom o tempo todo aqui. Deixa eu ver aqui. Aí a Kelly falou que essa mensagem foi de hoje foi para ela. Que renovação, o Gil falou, né? Deus seja louvado. Eu vou colocar aqui só mais essas mensagens, doutor, porque aí a gente... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Doutor, eu acho que pela primeira vez ficou tão clara a mensagem que o pessoal, assim... É aquela coisa, o pessoal já sabe, é que diz... A Alessandra falou, doutor Benício, para iniciar a reforma de saúde, é necessário fazer uma desintoxicação ou já podemos fazer a mudança gradualmente ou mudar a alimentação sem a desintoxicação? Ok, querida. Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Alessandra. Alessandra. Na verdade, é assim, o processo de desintoxicação, ele vai ocorrendo concomitantemente. Se eu hoje como determinados artigos que não são saudáveis e começo a introduzir uma alimentação mais natural, é lógico, é muito pertinente que essa desintoxicação vá ocorrendo, tá certo? É ao longo desse caminho de transição
vou saindo de uma coisa e entrando em outra. E isso é a desintoxicação, ok? Então, não precisa, assim, vou fazer tantos dias de suco, não sei o quê, um enema. Não tem essa necessidade. Simplesmente comecemos a agregar mais coisas, mais alimentos saudáveis no nosso dia a dia. É como o caminho da santificação. A gente vai dia a dia mudando o gosto, não é? Se eu gostava de algo que não agrada a Deus, eu começo agora a dar atenção àquilo, e dia a dia, quanto menos percebo, e isso não é para engrandecimento próprio, menos percebo, de repente, nossa, eu gostava tanto daquele determinado alimento, agora já não me causa mais vontade. Né? E agora eu odiava chuchu, rúcula, nabo e outras coisas, mas agora já amo. Ou seja, então, é um processo de É um adaptação. processo. E a gente, como seres humanos, Deus não dotou dessa habilidade, né, doutor, de a gente se adaptar. Doutor, tem uma Exato. pergunta aqui. A Rosane está perguntando quais alimentos utilizar para quem já sofre de Alzheimer. Tem alguma orientação? Então, para quem já está... Olha, sim, se a gente vai ao espírito de profecia, a gente começa a eliminar da nossa dieta, não só quem sofre, mas quem quer prevenir também, não é? Todos nós, quem quer glorificar a Deus, tudo aquilo que é rico em simplesmente muita gordura, muita proteína e muito açúcar, muito carboidrato simples, eu vou dando preferência para ir mudando por coisas integrais, ok? E daí não existe uma fórmula qual é o alimento. A gente vive num país tão amplo, ou no mundo, não é? Que tem tanta coisa, que quando eu faço a melhor decisão com aquilo que eu tenho nas mãos, eu estou fazendo, logicamente, a vontade de Deus. Eu não posso prescrever, dizer assim, olha, esse e aquele outro alimento é que vão ser os corretos. Agora, uma coisa eu posso dizer sim, que para diminuir Alzheimer, ou para prevenir Alzheimer e tantas outras doenças, eu preciso ter uma alimentação rica em ômega 3. Tá? E onde que está uma grande fonte de ômega 3 do reino vegetal? Na linhaça, meus irmãos. Quer uma coisa mais simples do que isso e barata? Linhaça moída. Nós aqui na clínica oferecemos todos os dias para os pacientes. Eu digo que eu brinco com as pessoas, isso aqui é para começar a comer hoje e parar de comer quando Jesus voltar só, tá bom? Então, daqui até Cristo voltar, muita linhaça moída no dia a dia, isso vai ajudar na alimentação. Tem que ser moída, porque crua, ou sem estar moída, melhor dizendo, inteira, ela vai passar pelo sistema digestivo apenas como fibra. E quando a gente moe, ela deixa muita coisa importante lá para a nossa nutrição. Nossa, que informação, gente, como as coisas são simples e poderosas, né? Eu fico encantada, doutor Vinícius, com a simplicidade das coisas de Deus. Só agora uma pergunta pessoal. Quando fala de linhaça, então eu pego a linhaça, pode ser qualquer linhaça, no caso, aí eu preciso tostá-la primeiro para depois, ou não? Como é que é a orientação? Não, eu simplesmente, você pode colocar num processador ou diretamente no liquidificador. Aqui em casa a gente põe no liquidificador, coloca lá umas colheradas de linhaça, e daí bate numa velocidade forte e vira um pó. E a gente coloca aquilo num potinho de vidro, importante isso, e guarda na geladeira, e isso deve ser consumido no máximo em 7 dias, tá? Em geladeira. Fantástico, gente. Olha só E como... não precisa, e não toste, porque daí a gente destrói, perde muito do ômega 3, tá bom? E pode evitar tostar. Então pode ser linhaça dourada ou preta, qualquer um tipo de linhaça, né, doutor? Qualquer uma. Pronto. O Gil está perguntando o seguinte, o Gil. Quando há uma queda constante do índice de nossa vitamina B12, quais fatores podem estar ocasionando essa queda da B12? Tá? A vitamina B12, ela é proveniente não de animal exatamente, mas ela é sintetizada por bactérias, ok? Nós fomos muito longe do plano de Deus, não é? Era plano de Deus que cada um de nós tivesse nossa hortinha no quintal de casa, por exemplo, que cada um de nós praticasse a jardinagem. Era plano de Deus isso, ok? Com que nós estaríamos sempre em contato com terra. Vitamina B12 vem de terra, tá?
a bactéria que está lá na terra faz vitamina B12. Quando os animais comem da terra, né, o gado vai comer o capim, a galinha está ciscando o chão, está comendo vitamina B12, daí aquilo se incorpora ao corpo deles. E quando a pessoa usa esses alimentos à base de leite e carne, derivados de leite, derivados de carne, elas estão, logicamente, comendo também a vitamina B12 que estava presente na carne ou no leite desses animais. No entanto, não significa que nós tenhamos que comer necessariamente esses animais para ter a vitamina B12. Nós podemos suplementá-la. E uma informação interessante que foi trazida na revista Vida e Saúde, de uma das edições de Vida e Saúde, ela demonstrou o seguinte, que 40% das pessoas vegetarianas vão passar uma vida sem ter deficiência de vitamina B12, tá certo? É uma coisinha aí que a gente não sabe bem como explicar, mas isso é verificado. Perfeito. Na verdade é o seguinte, qual a maior, assim, algumas pessoas falam que o mel como é que é uma fonte assim de B12 assim natural, doutor? Então, tem aquelas algas, desculpa, isso, que são a clorela, por exemplo, Ah, ok, sim. tá bem? Então, é rica em vitamina B12, riquíssima, tá? Pode Porque parar de uma alga... ficar vegano e colocar aquelas algas e ali, né? Pois é, e ela fabrica, ela sintetiza a vitamina B12. Então a pessoa pode ingerir isso daí ou fazer suplementação. Mas a suplementação, ela deve ser feita com o acompanhamento de um profissional. Faz um exame, verifica quanto é a vitamina B12, e vou aqui rapidamente num parêntese. Isso aqui é ciência, tá, gente? Eu gosto sempre de falar baseado em estudos científicos. Pessoas que têm níveis muito altos de vitamina B12 têm maior probabilidade de morte por qualquer causa. Então, a vitamina B12, ela não deve ser aquela coisa que esteja na nossa mente, fazendo assim com que a gente... aquele desespero, tem que suplementar. Não, faça com orientação de um profissional. A vitamina B12, que vai de 180 a 900 e pouco, a faixa de referência, nunca no 900. Aliás, acima de 400, 450, ela já não é saudável, ok? O ideal é até esses valores aí. Gente, é muita pergunta, doutor, então não dá para a gente responder tudo, mas, gente, olha só, eu acho que essa dica que o senhor colocou agora, doutor Benício, é muito importante, ou seja, a gente quer realmente fazer uma transformação, ter esse cuidado com a nossa alimentação, eu acho que a primeira coisa muito importante é nós procurarmos um profissional, né, um nutricionista, e de preferência, né, doutor, um que tenha essa visão, Cristão, né, isso. uma nutricionista, porque ele vai construir, né, a nossa, eu mesmo tenho minha nutri, então, assim, ela vai, e a adventista, ela é até esposa do pastor, então, assim, ela vai nos ajudar a construir nosso cardápio de forma equilibrada, né, doutor? Exatamente. A Marizana falou assim, olha, que palestra riquíssima para as nossas vidas. Aí, só uma pergunta, qual a quantidade de linhaça por dia que devemos usar? Uma colher de sopa seria suficiente. Pronto, obrigada, doutor. O pastor Waz está falando aqui, seguindo essas orientações magníficas. Então, assim, olha, deixa eu ver... gente, muitas perguntas e o tempo não permite, né? Mas assim, doutor, eu acho que a gente pode concluir o seguinte, cada pessoa tem um caso, eu acho que a gente, concluindo aqui, e amanhã, deixa eu dar falar, amanhã, adivinha quem vai estar conosco esses dias, a partir de amanhã, essa semana, nós vamos estar com uma Nutri Fera Show, eu acho que ela está até aqui assistindo hoje, viu, doutor? Ela está vibrando aí que você está falando sobre alimentação, né? Que é a Giovana Fraga. Então, ela vai estar aqui com a gente, ela, nossa Nutri Funcional. E, gente, prepara o coração amanhã, tá bom? Porque ela já vai começar falando, dando essa continuidade, ela tá vibrando o que o senhor falou sobre nutrição. Então, fantástico, como Deus vai preparando o nosso coração. A gente falou muito sobre saúde mental, ansiedade, depressão, sobre o sono e tudo mais, e agora a gente começa a mudar agora para a segunda semana com essa questão da alimentação, a importância da nutrição, né? Então, Exatamente. muito fantástico. Amanhã, então, convida todo mundo aí, família, gato, papagaio, todo mundo para assistir, porque realmente Giovana vai estar dando talvez mais detalhes, né, doutor? De forma mais específica, dando essas orientações. Sim. E tem uma coisa, tem muita gente me pedindo para ser uma retransmissão via YouTube. Então,
Provavelmente hoje, depois do pôr do sol, dando tudo certo, você vai assistir amanhã, todo mundo, né? Através do canal do YouTube, tá bom? Então, hoje, depois do pôr do sol, vou estar distribuindo aí no grupo das líderes e das esposas de pastores esse link do YouTube para você compartilhar e a gente vai estar no YouTube, tá certo, meninas e meninos? Que Deus abençoe. Gente, o tempo não... Doutor, a gente queria ficar aqui porque é muito interessante, tem muito a ver com a nossa vida e fomos mais que abençoados nessa manhã por essa Amém. orientação tão equilibrada. Eu louvo a Deus, porque na internet tem muita informação, mas aquela overdose de informação a gente fica meio mais que perdido, porque quem está falando para onde ir? E aqui nós temos, gente, uma mensagem equilibrada por pessoas que estudam muito, que têm essa visão baseada nos 8 remédios de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, doutor, que Deus te abençoe. Muito obrigada, que Deus te abençoe de forma assim infinita. Obrigado. Eu tô com... E saudade da Clínica São Roque, eu sou apaixonada, viu? Bom, é só vir matar a saudade aqui, Geli. Super organizada. Deus abraço, amigo, Deus abençoe. Tá bem, bênçãos para vocês, que Deus continue ao lado de vocês nessa programação. Amém. Doutor, pode fazer uma oração para a gente concluir? Lógico que sim. Nosso bom Senhor, quantas coisas nós comentamos hoje aqui, nós evidenciamos que a ciência de Babilônia está comprovando coisas, mas o Senhor já havia nos deixado essas mesmas informações, talvez sem detalhar, lá no passado, quando o Senhor inspirou a tua serva para nos trazer essa mensagem especial para este tempo em que estamos vivendo, essa verdade presente. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está apelando ao meu coração e ao coração de cada uma dessas pessoas queridas que estão aqui. E cada uma daquelas que vão assistir depois essa palestra, essa conversa lá no YouTube. Não sabemos qual será o alcance, porém o Senhor conhece cada coração. E ao apelar a nós, a nossa mente, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos dê inteligência, que o Senhor nos dê o discernimento necessário para podermos fazer as mudanças que o Senhor quer que façamos. Que não sejam mudanças para que nós nos sintamos superiores aos outros. Que não sejam reformas para que nós sintamos que somos mais santos do que o nosso irmão. Mas, Senhor Deus, que seja justamente para compreendermos qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Que seja isso, Senhor, que nos motive, que não seja, eu tenho que deixar de comer isso, tenho que comer agora aquilo. Não, Senhor, que oxalá todos nós possamos estar estimulados pelo Teu Espírito Santo, para que saibamos que quando nós comemos ou bebemos, nós podemos, através dessas ações, glorificar o Teu nome, como disse Paulo. Permanece entre nós, dá-nos o vigor mental, dá-nos a resistência moral. Amém. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos os Teus planos maravilhosos e a levar a Tua mensagem nesses últimos dias, antes que Cristo volte. Nós assim te oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, com perdão de nossos pecados em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que bênção. Obrigada, doutor. Agora é o momento de a gente abrir os microfones e desejar um bom dia, com alegria, um feliz sábado para nossa amiga, para nossa... Olha ali, todo mundo aí. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, Deus abençoe a todos. Bom dia, feliz sábado. Amém. Bom dia, feliz sábado. Que bênção. Hoje foi uma bênção, como todos os dias. Que Deus continue te usando, pastor. Bênção puramente. Palestra maravilhosa. Amém. Perfeita para mim. Bom dia, feliz sábado, um abraço. E meninas de Itamaraju, estamos saindo daqui agora. Feliz sábado a todos. Foi maravilhosa a aula, viu? Bom dia, por já fazer sábado. parte. Oi, amor. Sábado. Bom dia, feliz sábado, Miliane. Deus possa estar bem com vocês. Queridas e queridos, eu vou me despedir de vocês aqui, porque eu tenho que daqui a pouquinho sair para a igreja para ensaiar o grupo de louvor. Ai, que legal. Então eu tenho que já sair. Tudo de bom. Deus abençoe vocês. Obrigada, doutor Vinícius. Até a próxima. Tchau, querido. Um abraço. Tchau. Feliz
Feliz sábado. Gerli, Amanhã tem mais. 5 horas temos um encontro marcado. Amém. Gerli. Amanhã estou aqui de novo, para a honra e glória de Deus, Oi, assistindo. Gerli, é Rose. Oi, Rose. Oi, minha linda. Bom dia, meu amor. Beijo, cheiro, lindona. Deus abençoe. Estou aqui todos os dias, e o pena que amanhã eu não vou estar, porque eu vou acampar com meu filho do Não, você clube. vai acampar depois. Você tem que... Amanhã você é a nutricionista nutricional, Giovana Fraga. Se você, minha filha, tiver que morrer, tem que morrer no outro dia, depois de ouvir essa mulher. Pelo amor do pai. Eu tô precisando, mulher. Eu não sei se lá vai ter internet. Se tiver internet, beleza. Depois. Fala para o pessoal aí depois. Que bênção, irmão Gerli. Também estou Ei, precisando. ó, Um idade beijo no nova coração de hoje, viu? todos. Ore por mim. Tá. Beijo, Idade... Ora sim. beijo, Deus abençoe. Abraço a todos. Ô, Gerli, E aí, Neca? eu estou completando idade nova hoje. Ore por mim, pela minha vida. Parabéns, Rose. Amém, meu Parabéns amor. para você, Rose. Deus abençoe. Amém. Já Vou sair aqui. grupo. Um beijão. Tá, ok. Tchau. Vou sair aqui que eu vou me organizar, que eu vou para a igreja. Tchau, tchau. Igreja.